Olá pessoal, aqui é o irmão Josué e hoje eu quero trazer essa obra aqui, ó, de Eusébio de Cesareia, né, História Eclesiástica, os primeiros 4 séculos da Igreja Cristã. Uma excelente obra, um livro muito legal e é isso que a gente vai ver agora, beleza? Roda o vídeo aí. Então pessoal, esse aqui é o livro de Eusébio de Cesareia, né? História Eclesiástica, os primeiros 4 séculos da Igreja Cristã. De 263 depois de Cristo a 340 depois de Cristo. Essa aqui é uma obra assim fantástica, né? Para quem quer entender o que aconteceu após a crucificação de Cristo, né? Com os apóstolos, o começo da era cristã ali, não pode deixar de ter esse livro, porque esse livro aqui é um registro histórico de pesquisas feita por Eusébio de Cesareia sobre o que aconteceu, né, com alguns apóstolos e sobre a igreja, né, depois da morte dos apóstolos, até mesmo quando os apóstolos ainda eram vivos, né, e deixou os seus sucessores, que foram os pais da igreja, né. Então ele é um relato histórico muito importante, né? Então para quem quer conhecer aí, tem que ter esse livro aqui. Recomendo demais este livro aqui, tá? Então abrindo aqui, vem aqui a folha de rosto, né? História Eclesiástica, Eusébio de Cesareia. Aqui ele vai abordar vários assuntos. Vou dar um zoom aqui. Vou achar um pouquinho aqui pra gente poder ver aqui o que ele vai trazer, ó, como livro 1, livro 2, né, e a sua seção, né. Então ele vem aqui com traz muitos temas, ó. Temas na presente obra, né, sumário da concepção, a existência e divindade de nosso Senhor Jesus, Salvador Senhor Jesus Cristo, né. Então se você quiser ler os temas, só dá um pause no vídeo e aí você pode estar lendo. Ó, deixa eu subir um pouquinho mais aqui. Aí. Aí. Pode estar dando uma pausa e tá lendo, né? Ó. É muito conteúdo, muita coisa legal. Aí vem o prefácio da edição brasileira. Ó. Meus livros é assim, é tudo marcado, eu vou lendo e vou marcando, tá? Eu acho nas laterais. Ó, quem foi Eusébio, a importância da história eclesiástica, as precauções, né? Aí vem a história eclesiástica de Eusébio, ó, temas apresentados nesta obra. 1900, Rio de Janeiro de 1999. Ó, capítulo 1, sumário, ó, da concepção, da pré-existência e divindade de Nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Ó, motivo pela qual o Evangelho não foi proclamado antes. Vai trazer aqui, né? Vai trabalhar esse assunto. Vem algumas notinhas de rodapé aqui, né?
O nome de Jesus, como também o de Cristo, eram conhecidos e honrados desde épocas remotas pelos profetas inspirados. A religião anunciada por Cristo entre todas as nações não era um inesperado nem era estranho, né? Ele vem trabalhando sobre as supostas discrepâncias entre os evangelhos com a respeito da genealogia de Cristo. Então ele vai trabalhar todo o assunto, os sumos sacerdotes, os judeus sobre os quais Cristo promulgou suas doutrinas, os testemunhos a respeito de João Batista e Cristo, sobre os tempos de Pilatos, os discípulos de Nosso Senhor, narrativa a respeito do príncipe de Edesa, muito legal, nossa, sensacional isso daqui, achei fantástico. Tem algumas coisas que não vai estar na Bíblia, né? Que também imagina, né? Se tudo fosse registrado na palavra de Deus, nós não teríamos uma Bíblia, né? Teríamos centenas e milhares de livros, né? Então tem muita coisa que você só vai encontrar nos relatos da igreja, né? E um deles é nesse livro aqui, de Eusébio de Cesareia. Ó, livro 2, e assim vai, né? Foi enfiado, né? Aos males que sobrevieram aos judeus após seus crimes contra Cristo. Então ele vai relatar sobre isso. Ele procurou pessoas que estiveram, né, naqueles lugares, que participaram ou que presenciaram, né? E ele vai escrevendo, vai anotando, vai fazendo a sua obra, né? O mártir do apóstolo Tiago, quando o apóstolo Tiago morreu, né? A fome que sobreveio no reinado de Cláudio, ele vai falar, né, que a igreja de Jerusalém começa a passar muita necessidade, e quando o apóstolo Paulo ele pede, né, para que as outras igrejas possam estar ajudando, né, os irmãos lá de Jerusalém nas dificuldades e tudo mais, né? Ele fala sobre o que aconteceu, né, e traz relatos, né, de pessoas que viveram naquele tempo lá. Então ele vai trazer aqui sobre os reinados dos imperadores também, né? A parte muito legal, a Epístola de Clemente, ele vai falar, né? Então ele vai tratar sobre todos os pais da igreja. Ele vai trazer aqui também relatos, né, da igreja, dos irmãos, né, que foram torturados por Roma, pelo Império Romano, pelos povos judeus, né, que não aceitavam a doutrina de Cristo, e isso foi passando nas eras, né, nos séculos posteriores, né. Então a igreja era muito perseguida, os irmãos também, e fala sobre algumas torturas que essas pessoas tiveram. Eu vou falar, eu tenho que ter estômago para ler, porque é difícil, né? Assim, a perseguição foi muito grande, terrível contra o povo de Deus, né? Aquelas pessoas que eram realmente cristãs e que honravam a fé, né? Então, hoje em dia a gente até vê aí pessoas que tem uma dor de barriga, já tá reclamando de Deus, perdeu um namorado, tá reclamando de Deus, perdeu um emprego, tá reclamando de Deus, mas deveria ler esse livro aqui para ver o que é sofrer por Cristo, o que é realmente se entregar ao Senhor e ser um legítimo cristão, um verdadeiro cristão, né? O que é ser um discípulo e seguidor de Cristo, o que é ser um filho de Cristo. Aqui nos mártires, quando a gente vai lendo, a gente percebe que a igreja naquele tempo, ela entendia o que era ser filhos de Deus, o que era servir a Cristo, né? E não eram torturas simples, não eram coisinhas simples, não era uma unha quebrada, não era isso, não, era coisas terríveis, de serem esfolados vivos, de terem máquinas
que iam rodando e comendo lá do corpo da pessoa, arrancando pedaços por pedaços, né? É, filhos de cristãos sendo jogados aos leões, sendo jogado em piche, fervendo, borbulhando, crianças sendo queimadas em fogueiras. Então, e os pais vendo e, e eram questionados que se negassem a fé, eles sobreviveriam, mas os pais, por amor à palavra de Deus, não negavam e viam seus filhos sendo mortos ali de formas terríveis e horrendas, né? Eles não permitiam também que as crianças, os cristãos, alguns deles fossem sepultados, os cadáveres ficavam jogados, né? Aqui é interessante também que vai falar sobre o cerco de Jerusalém, né? Quando Jerusalém foi tomada depois, no ano 70 depois de Cristo, né? O que aconteceu lá dentro, né? Os relatos bíblicos de pessoas que presenciaram aquelas cenas, o que aconteceu dentro de Jerusalém naquele período, né? Quão terrível foi, né, para aquelas pessoas se rebelarem e não terem aceitado Jesus Cristo como Salvador, né, e a perseguição dos apóstolos. Então esse livro aqui ele vai trazer toda essa narrativa, tudo o que aconteceu até o tempo do imperador Constantino. Ele vai trazer também todos os relatos dos imperadores, né, até chegar Constantino, como que eles trataram a igreja, como que eles trataram o império, como eles trataram os apóstolos, né, como foi a morte dos pais da igreja, né, que sucederam os apóstolos após a sua morte, o que aconteceu com João, o apóstolo João, né, vai trazer aqui alguns relatos, né, sobre o livro de Apocalipse. Então é importantíssimo, um baita de um livro, extraordinário, recomendo muito você adquirir e ter esse livro e lê-lo, porque é um livro único, sensacional, muito bacana. Para quem quer se aprofundar em conhecer aí as raízes da igreja, dos cristãos da igreja primitiva e o que eles tiveram que passar para que hoje a gente conhecesse o Evangelho, é fundamental ter esse livro aqui, a História Eclesiástica. A História Eclesiástica, né? Importantíssimo ter esse livro aqui, beleza? É isso aí, obrigado, esperem que gostem aí. Deus abençoe vocês.